Olá, bem-vindo ao Estúdio Mafre. Que alegria ter você com a gente. A gente continua a conversar hoje sobre cooperativismo. Sabe que a Mafre nasceu no cooperativismo e é por isso que a gente ama esse assunto. E para falar com a gente hoje, eu tenho a honra de receber esse nosso convidado. Ele é advogado, tem MBA em Gestão de Estratégia de Pessoas, é pós-graduado em Advocacia Empresarial e Ambiente Globalizado e em Direito da Economia de Empresas. Mas foi no cooperativismo de crédito que ele construiu sua carreira. Ele tem 39 anos de experiência, foi diretor e vice-presidente de políticas corporativas da Confederação Sicredi. Foi juiz no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul. E também foi presidente do Sindicato de Empresas de Crédito e Financiamento e Investimento do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O currículo é de peso. Em 2020, ele foi conselheiro deliberativo do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Ele é autor de vários artigos e de muitos livros sobre cooperativismo financeiro e atualmente é diretor de coordenação sistêmica e relações institucionais do Sicoob. Hoje, no Estúdio Mafre, eu converso com Enio Maine. Olá, querido, obrigada por receber nosso convite. Eu que agradeço a família Mafre, muito obrigado pela deferência. É uma muito alegria, bom estar aqui. É uma alegria ter você com a gente, você é uma referência no nosso setor. É uma referência e a gente sabe de todo o conteúdo que você vai conseguir compartilhar com a gente aqui hoje. Então essa conversa é pra gente aprender mais de cooperativismo. Vamos começar falando de você e da sua carreira. Como é que você chegou ao cooperativismo? Bom, eu comecei minha carreira em 1984, precisamente em fevereiro. Daí os 39 anos, né, do movimento cooperativo. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma metrópole chamada Criciúmal, cuja população hoje é de 13 mil habitantes. Um dia já teve 25 mil, viu? Uau! E foi praticamente, enfim, a minha primeira colocação profissional, né? Eu comecei na época na Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul, a primeira cooperativa de segundo piso, nesse momento de reorganização, numa perspectiva verticalizada do cooperativismo. E eu me lembro de ter sido lá o 10º funcionário, o 10º colaborador da central. Quer dizer, estava realmente começando, né? Uhum. E minha atividade nos primeiros tempos, nos primeiros meses, era aquela do tipo, faz tudo, né? Aprende um pouco de tudo. A gente, na época, chamava estafeta, né? Hoje a gente conhece mais como office boy, o faz tudo, alguma coisa desse jeito. Uhum. E eu consegui intercalar com essas atividades gerais algumas específicas, entre elas de personalização de plaquinha, de chapinha de cheque. A gente pegava e desenhava, né, numa chapinha de aço. Uhum. Tinha uma máquina lá que você desenhava as letras, os nomes, o CPF. Para imprimir as folhas. Imprimia as folhas de cheque. A gente fazia os talões de cheque. Manualmente. De todas as nossas, na época eram 11, depois 20 cooperativas. Imagina, toda a encomenda de talão de cheque era personalizada à mão. Imagina o muque, né? De vez em quando trocava os braços, né? Mas enfim. E aí, um tempo depois, eu comecei conhecia mais ou menos, né, essa habilidade de datilografar, de bater máquina, como a gente falava, né? Ficava ali. Como cara do interior, assim, bater máquina. Fica ali, bater na máquina. Meio que aprendi a bater máquina aí mesmo na Consecret. E aí me deram uma atividade lá para redigir, enfim, compor os textos das cédulas de crédito rural, cédula rural pignoratícia e tal. E era o seguinte, cara, era um negócio assim, não tinha muito espaço, né, entre uma linha e outra. Então eu chegava lá na metade do texto assim, e deixava fora uma palavra. O que acontecia? Tinha que fazer tudo de novo. Assim, nossa, eu sofri pra caramba naquele tempo e tal, mas não tinha tecla desenvolvi depois, né, a habilidade de datilografar, de digitar, enfim, depois veio o computador, enfim. Assim que começou a minha vida, né? Quer dizer, primeira atividade específica lá dentro, e que tem a ver com cooperativas de crédito, né? Foi cuidar da carteira de crédito, né? Enfim, me desenvolver na carteira de crédito, especificamente na carteira de crédito rural. E depois eu se apaixonou? E aí fui ficando, né, estudando, fiz Direito, né, na PUC de Porto Alegre, e fui direcionado para uma atividade lá, voltada para normas e a área jurídica. Muito cedo assumi a área jurídica da Central, né, e isso
foi possível porque eu conciliava o domínio prático, né? O dia a dia com a teoria jurídica. Então, né, acho que foi uma coisa bacana. E depois eu fui me encaminhando mais para a gestão mesmo, até que nós fundamos lá a Confederação, a Confederação Sicredi, e eu fui convidado então para ser vice-presidente e dali eu fiquei um bom tempo, até o final de 2008, né? Quando eu saí e fui para o Cicobi, né? Onde me encontro até hoje. Assim, rapidamente essa, né? Resumidamente. Bem resumidamente é isso, né? Agora eu queria entender um pouco melhor, porque eu acho interessante essa história. Como é que nasce o cooperativismo? E da onde que ele vem? Da onde vem o modelo? De que lugar vem o modelo? Ou se a gente desenvolveu esse modelo de cooperativismo aqui? O cooperativismo moderno, né, tal como a gente o conhece hoje, ele foi concebido no final da primeira metade do século XIX na Inglaterra. E dentro do ramo consumo. Sabe que nós temos 7 ramos cooperativistas, né? Assim, no Brasil. Que né? são? Crédito? Tem crédito, agro, saúde, infraestrutura, enfim, e também consumo, né? E na Inglaterra, em 1944, a primeira cooperativa foi de consumo. Como também a primeira cooperativa a ser instalada no Brasil, lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, foi de consumo. Interessante esse detalhe, né? Não foi uma cooperativa espelhamento. Então, por que foi constituída uma cooperativa de consumo naquela época? Está muito associada à crise decorrente, né, do processo industrial, né, que gerou muito desemprego, redução de renda, né? Redução substantiva de renda. Então, muitas pessoas começaram a passar dificuldade. E aí, o que eles decidiram? Vamos juntar forças ali, vamos juntar os poucos recursos que a gente tem e comprar em escala, negociar o preço, comprar para todos nós, né? Negociar lá com os fornecedores, né? Enfim, com os atacadistas, para que a gente consiga um preço melhor e depois distribua esses gêneros, normalmente alimentos, né? Entre os cooperados. Entre os membros com preço módico também, né? Com uma pequena margem para cobrir as despesas que a cooperativa tinha. Então, veja que o cooperativismo, ele nasceu de uma dor, de uma necessidade. E de uma necessidade na raiz, que é as pessoas não passarem fome, né? Porque os gêneros que eles compravam eram basicamente alimentos. Alimentação de primeiríssima necessidade. Bom, isso aconteceu em 44. Em 1850, começaram a surgir as cooperativas financeiras. Né? Eu costumo falar cooperativa financeira porque elas oferecem bem mais que crédito, né? Crédito é uma solução no portfólio, né? Tem investimento e tem seguro também, né? Então, eu já vou desde logo falar em cooperativismo financeiro. Então, em 1850, nasce a primeira cooperativa financeira, né, dos nossos tempos. E ela foi concebida ou patrocinada, moldada por uma pessoa que chamava Hermann Schulz. Hermann Schulz, ele inclusive integrava o parlamento alemão. E tratou lá de um tempo depois, conseguiu uma legislação também confortável e tal, para as cooperativas se desenvolverem. Por que ele constituiu uma cooperativa de crédito? Ou deu início ao cooperativismo financeiro, enfim? Porque tinha um público lá que era subatendido pelas instituições convencionais, que era o pequeno negócio, micro e pequena empresa. Falei, cara, esse pessoal, né, tá passando uma dificuldade, não tem acesso a crédito, né? Vamos fazer uma entidade ali, né? Para apoiar cuja a soma de esforços permite, né, pelo processo de mutualidade, né, as pessoas se ajudarem umas às outras, né? Então você economiza aqui, junta as economias, empresta, né, reinveste e tal. E foi assim que começou o incentivo, né, do cooperativismo financeiro para o pequeno negócio. Uma década depois, surgiu o cooperativismo de crédito rural. Né? Estimulado por um outro líder que chamava Friedrich Raiffeisen. Né? Então, em 1850, o cooperativismo voltado para a área urbana, e em 1862, o cooperativismo voltado para a área rural. Saindo da Europa, eu vou dar uma chegadinha aqui na América rapidinho, né? O cooperativismo foi trazido de lá para cá, em 1900, precisamente.
entrou pelo lado francês do Canadá. Se a gente olhar de frente para o mapa ali, Quebec, né? Para o lado do Atlântico, né? Para a direita. Região de Então, os Montreal, franceses Quebec. entraram por ali e fundaram a primeira cooperativa financeira das Américas, que existe até hoje, né? 2 anos depois, seria a vez do Brasil. Olha que legal. Aí né? ele desce, Isso, e o cooperativismo as Américas. financeiro aqui se instalou na Serra Gaúcha, né, naquilo que é hoje Nova Petrópolis, linha Imperial. Né? Aliás, tem um detalhe interessante. As raízes do Cicobi e do Sicredi, elas foram introduzidas, enfim, as primeiras sementes foram plantadas pela mesma pessoa, que chamava Theodor Amstadt, que era um padre suíço, que conhecia, dominava bastante o cooperativismo financeiro na Europa, e veio para cá mais para o final do século XIX, e na virada do século, no início do século XX, começou a incentivar a criação de cooperativas financeiras. A primeira foi em Nova Petrópolis, enfim, incentivou a constituição de várias outras no Rio Grande do Sul, atravessou o Rio Uruguai e terminou, na época, num lugar chamado Pouso Novo. Né? E hoje está ali, a sede é em Itapiranga, Santa Catarina. Então, a cooperativa mais antiga do Cicobi é Crédito Itapiranga, né? Também constituída pelo Amstadt, e a cooperativa mais antiga do Sicredi é a Sicredi Pioneira, fundada pela mesma pessoa. E isso em épocas muito próximas. Muito próximas, então foi 1902 e 1932. Olha só, 1902... 1932. Então, esse tempo todo, esse Amstadt aí, esse padre, montado numa mula cujo nome era Diana, e ele era pequenininho também, né? A mulinha, né? Grande e tal. E ele andava pelo Rio Grande todo e parte de Santa Catarina disseminando cooperativos financeiros. Quer dizer, o movimento que está aqui hoje, consolidado, né? A gente vai falar um pouco sobre os números e tal, né? Ele foi, então, incentivado inicialmente, né? Construído, dá para assim dizer, e depois disseminado por essa pessoa aí, né? Que veio lá da Europa. E de lá para cá, o que mudou? Cara, assim, muita coisa. No início, o cooperativismo, naqueles tempos, eu diria até o início dos anos 90, não tinha um incentivo institucional muito forte. Né? Basicamente operava crédito, né? E o funding era o capital dos associados, também, né, em alguma medida os depósitos, mas nos anos 90 para cá é que o cooperativismo começou a chamar a atenção do Banco Central, do regulador, enfim, né? E reconheceu, mais tarde reconhece o sistema dentro do sistema financeiro. A importância do cooperativismo financeiro como uma alternativa de entrega, enfim, de soluções financeiras aí, né? Enfim, para a sociedade. E o cooperativismo tem aproveitado bem essa abertura que foi construída de 90 para cá. Até lá, inclusive, as cooperativas só podiam operar com nichos, né? Interessante. Só podia, então, se ela era rural, cooperativa de crédito rural, cooperativa de crédito, né, de servidores e tal. Na área empresarial, com empresários voltados para uma atividade específica, né? Sei lá, no donos comércio, de né? alguma coisa. Comércio, confecções, né? Empresário da área de confecções, por exemplo. Aí podia ter uma cooperativa deles. É isso. Aí foi, na virada dos anos 2000 é que começou, né, uma abertura, né, aos poucos, que a cooperativa podia combinar empresários de vários ramos, de várias origens, de vários segmentos, e até que em 2003 reconheceu-se a possibilidade de as cooperativas acolherem todos os indivíduos e todos os empreendedores, né? Então, hoje, qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa? Pode. E as cooperativas, eu diria, que mais se desenvolveram, enfim, e é natural, né? Porque o potencial aí é maior também, são as cooperativas de livre admissão, embora continuem existindo as de segmentos, né? De servidores públicos, né? Enfim, de funcionários de uma dada empresa, né? De empresários de um determinado setor, ainda tem, né? Mas a participação mais expressiva hoje no mercado é das cooperativas chamadas abertas ou de livre admissão. Que são essas que todas as pessoas podem participar, sem ser de um nicho específico. Exatamente. E a gente está falando de quantos cooperados, de quais números? Qual é o volume que esse setor movimenta? Hoje nós devemos ter 20 milhões de usuários, tá? Desses 20 milhões, 17 são cooperados, são membros, e 3 milhões são
clientes, né? Quem são esses clientes? Você poderia me perguntar, como, né, o cooperativismo deveria trabalhar apenas com cooperados, né? Não, são, por exemplo, poupadores, né? Os que empregam um recurso na poupança. Esses valores são registrados nos bancos cooperativos. Então, não necessariamente precisa ser sócio. Ok. Né? E muitas operações de consignado, de crédito consignado. Que são possíveis em função de convênios firmados pelos bancos cooperativos, e as cooperativas vão lá e originam crédito. Né? É como se fosse contratar seguros numa parceria com a Mafre, compreende? É desse jeito. Então, as cooperativas contratam, né, fazem a aproximação com o mutuário, né, de secreto, mas o valor ainda é contabilizado nos bancos cooperativos. Então, basicamente, esse público de 3 milhões não associados dessas atividades, dessas operações. Dessa natureza de cliente. Dessa natureza. E aí, qual que é a possibilidade de crescimento desse setor ainda? O que o setor visualiza como crescimento? Onde esse setor quer chegar? Olha só, tem um dado interessante, né? De vez em quando a gente até se assusta, assim. O cooperativismo financeiro, ele vem, pelo menos nos últimos 10 anos, se a gente for ver aí, ele tem crescido entre 20% e 25% todos os anos. Em depósitos, em crédito, em consórcio, né? A operação de seguros também não tem ficado distante disso. A nossa parceria aqui, por exemplo, ela tem gerado um crescimento nesse nível de grandeza, em torno de 20% nos últimos anos, né? E o que a gente vê para frente, né? Quer dizer, o cooperativismo se consolidou, aproveitou bem a abertura patrocinada pelo marco regulatório, as suas lideranças se desenvolveram, os executivos também, né? O setor se amadureceu. Foi buscar conhecimento, foi buscar profissionalização. E eu diria que hoje a gente está assim, pronto, né? Está maduro, né? Como movimento, em todos os sentidos, em todas as perspectivas, para a gente continuar tendo uma expansão nessa ordem de grandeza, né? A gente imagina continuar crescendo entre 20% e 25% ao ano. Eu agregaria a esses aspectos que são mais intra-segmento, pelo menos essa coisa de preparação, né? Enfim, eu diria que hoje a sociedade ela já desenvolveu uma empatia, né? Uma simpatia pela solução cooperativa, né? E isso contribui, né? Para essa expectativa que a gente tem de continuar aumentando o protagonismo, né? Assim, daqui para frente. Do setor. E eu acho que eu pego o gancho aqui, vocês têm um viés inovador muito forte. Vocês são abertos à inovação e a testar e a fazer... Talvez pense assim, por que não? Quem disse que não, né? Como é que vocês têm, como é que está esse ecossistema de inovação no setor? Até mesmo para startups, como é que vocês se aproximam desse tipo de inovação? A gente costuma dizer que o cooperativismo, para além da inovação, quando a gente olha numa perspectiva mais digital, né, tecnológica, ele é um movimento de disrupção social. Eu prefiro até entrar... Gosto disso. Nessa parte, assim, porque tecnologia é instrumento, é meio. Qual é o fim? E aqui é o propósito, o porquê, né? Você olhar para a sociedade. Aliás, você deve estar acompanhando, de uns 5 anos para cá, ao redor do mundo todo, se defende uma nova forma de empreender. Eu estou falando assim de acadêmicos, né, estudiosos, até governos, né, ativistas, administradores. Eu falo o seguinte, cara, tá chegando a hora de um novo empreendedorismo. Essa coisa defendida entre os anos 70 e 80 pelo Friedman, que inclusive foi Nobel da Economia, né, falou assim, a empresa... Ela tem que fazer uma coisa só, cara. Ela tem que gerar lucro para o acionista. Esquece o resto. Então, isso já foi, né? Então, o que esses carinhas estão dizendo? Hoje em dia, a boa empresa, o bom modelo de negócio é aquele que olha para além do núcleo da atividade econômica que gera o lucro. Né? Que olha para a volta, que olha para a coletividade, que olha pro entorno, que gera um equilíbrio. Que olha para a questão ambiental, que cuida das pessoas no entorno. É legal. Então, aí tem algumas expressões que definem esse novo modelo de negócio, vai lá, essa nova forma de empreender. Né? Aí você tem expressões como economia compartilhada, vem dali.
Que é, por exemplo, essa coisa do... você precisa de um carro 100% do tempo, ou você precisa de um carro por metade da semana. Por exemplo, você tem vários atores. Então, como é que você dá a economia compartilhada no cooperativismo financeiro? Ou no cooperativismo de modo geral? Nesse tipo de empresa, você compartilha a propriedade. Você tem um conjunto de pessoas que são coletivamente donas do empreendimento. Sim. Você compartilha capital. Você compartilha a administração, o conselho, os diretores são todos associados, e você compartilha resultado. Olha que legal, né, cara? E ainda 4 formas de compartilhamento, e ainda você compartilha, né, uma boa parte dos recursos gerados pelo empreendimento econômico com a coletividade, investindo em projetos sociais, em educação, em saúde, em iniciativas que inclusive ajudam as pessoas mais vulneráveis, aquelas mais humildes e tal, que não tem... Na pandemia isso estava muito presente. E ainda de uma forma indireta, ainda apoiando a geração de renda, quando você sabe que o seu pequeno e médio empreendedor está conseguindo recurso para manter o negócio de pé e evitando que pessoas sejam mandadas embora. Então isso é cíclico. Eu falo que... Então, esse é um exemplo autêntico, né? Isso é inovação de verdade. Inovação para além do ambiente tecnológico. É inovação na preocupação com a coletividade, com as pessoas, né? Por isso que também o cooperativismo é muito associado ao que se chama de empreendedorismo humanizado. A USP trabalha muito esse conceito, né? A USP aqui, fundamentalmente, aqui de São Paulo. Também nasceu em função dessa proposta, né? O que se chama de capitalismo consciente, né? Por isso que eu integrei aí, né, o Instituto de Capitalismo Consciente no Brasil por um tempo. O capitalismo stakeholder, né, que foi cunhado numa dessas edições, acho que isso foi em 2020, do Fórum Econômico Mundial e tal. Olha para todos os públicos. Exato. Usuário no centro, user-centric, né, que eles falam. O empoderamento do colaborador, do funcionário, né? Isso é muito legal. Quer dizer, tudo isso tá dentro do cooperativismo financeiro em particular. E a gente está começando a divulgar mais isso, né? Para além do portfólio operacional, a gente está divulgando esse outro lado. Cooperativa é muito mais do que uma mera provedora de produtos e serviços financeiros. Enio, me interessa esse ponto de como é que o cooperativismo impacta a economia, como é que se materializa em números a grandiosidade do sistema. Olha só, esses 20 milhões de cooperados e usuários que as cooperativas têm permitem uma participação expressiva já na indústria financeira nacional. Vou te dar alguns exemplos. No final de 2022, as cooperativas financeiras respondiam por 22% de todo o crédito do pequeno negócio. E agora, enfim... Procure as cooperativas mais e mais, e que permitiu então que as cooperativas assumissem, né, essa participação relevante no share do crédito, né, para esse público. E para sair dessa parte de intermediação, né, que é depósito e crédito e tal, eu vou te falar de uma outra operação em que nós temos uma atuação bem relevante também, que é de consórcio. O agregado do cooperativismo financeiro já assumiu a 3ª ou 4ª posição na indústria de consórcio. Por que eu falo 3ª ou 4ª? 3ª em volume de recursos administrados, né, dos cotistas, e 4ª em número de cotas ativas. Uau. É interessante, né? Quer dizer, e aí eu poderia te dar vários outros exemplos em que o cooperativo tem uma participação expressiva. As cooperativas também têm uma participação forte no crédito não consignado para pessoas físicas, né? Na ordem de 20% também. Então, em primeiro lugar no ranking. Olha só, o Banco Central, isso faz agora menos de mês, divulgou um documento que é tradicional, né, que é publicado há vários anos, que chama Relatório de Economia Bancária, REB. Então, a edição de 2022. E neste documento, o Banco Central destinou 10 páginas para o cooperativismo financeiro. Num boxe cujo título é o seguinte: Benefícios econômicos do cooperativismo financeiro para os seus cooperados. E olha o número. O ganho econômico total obtido pelos associados neste período foi de 131,2 bilhões de reais. Eu vou repetir. Entre 2016 e 2021,
os associados que resolveram, né, procurar as cooperativas, né, estabelecer vínculo e tomar serviços, crédito e fazer as suas aplicações financeiras nas cooperativas, tiveram um ganho econômico total de 131,2 bilhões de reais. É o recurso que voltou para eles. Isso. Daí você pergunta, onde é que foi essa economia? Para onde ela foi? No bolso de quem? Das mesmas pessoas. Desses cooperados. Porque o cooperado, né, é cliente e usuário, né, é cliente e dono ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Mais recurso disponível para investir, para consumir e tal. Significa o que mais? Né? Isso se encaixa dentro do círculo virtuoso do cooperativismo financeiro. Significa que se tu consome mais, as empresas faturam mais. Se a empresa fatura mais, aumenta a base de cálculo do imposto. Se aumenta a base de cálculo do imposto, os municípios arrecadam mais. Se o município arrecada mais, tem mais caixa para quê? Para investir em projetos sociais, em projetos econômicos e projeto coletivo. Quer dizer, círculo virtuoso do cooperativismo financeiro, isso é extraordinário. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Como é que fica a questão do empoderamento desse cooperado? Como que essa tomada de decisão, como é que se compartilha isso até num mundo que a gente está, onde as divisões são tão claras, o cooperativismo ele é agregador. E aí, quando a gente fala empreendedorismo humanizado, o que é o empreendedorismo humanizado? Cada associado tem um voto. Não importa se ele é pequenininho, ele tem lá um empréstimozinho de R$2.000. Se ele tem uma cota parte de R$10, se ele tem R$100.000 lá dentro, se ele tem um investimento, né, uma LCA, uma LCI, uma aplicação financeira de R$1 milhão, se ele tem 5 mil numa poupança, tanto faz. Ele tem o mesmo poder. E aí a administração da cooperativa envolve essas pessoas por núcleos, né, em processo de pré-assembleias, tem regime de delegados, né, que você escolhe líderes por comunidade, por grupos de pessoas, que acabam ouvindo esses grupos de pessoas em toda a extensão de atuação da cooperativa e trazem o resultado, né, desse encaminhamento, dessa oitiva comunitária de grupo para dentro da direção. Isso. Falei, a minha comunidade, né, pensa assim. Pensa assim, eu estou trazendo, né? Então isso é muito legal, você estimula o diálogo, isso. Estimula a voz das pessoas, todo mundo tem voz. E aí o empoderamento você dá aí, né, dessa forma, quer dizer, a pessoa sabe que é importante, que debate, que decide, né, que é ouvido, né? Vai depois para a assembleia, né? Tem as pré-assembleias, tem a assembleia geral, enfim, tem vários núcleos, as cooperativas têm comitês, núcleos e tal. Inclusive tem núcleos, comitês femininos de gênero, de jovens, tem de tudo. Achei muito legal, cara, essa preocupação. E isso está muito associado a esse tripé ESG, né? O ASG, né? A sustentabilidade, né? O ambiental, o social e a governança. Isso, então... Tudo com transparência, porque é isso. E a sustentabilidade não é só ambiental. Vê bem, eu trouxe aqui várias evidências, vários movimentos, várias ações que preenchem esse tripé, essa dimensão. E preenchem tranquilamente. Tranquilamente. Olha só. E aí eu infelizmente, a gente está indo para o encerramento dessa conversa, eu ficaria horas falando com você sobre esse assunto. Eu sou apaixonada pelo tema. Aonde entra o seguro nisso tudo? Como o seguro dá esse suporte para o cooperado e para a cooperativa para cumprir esse papel ESG, que é essa proteção de longo prazo, protegendo sonhos, vidas, famílias, empresas? As cooperativas financeiras fizeram uma opção de entregar para o seu associado, para o membro, todas as soluções, enfim, do mercado financeiro. Tipicamente bancárias e as do entorno, né? Do ecossistema financeiro. Do ecossistema financeiro, né? Segura aí, né? Então, como a cooperativa tem esse compromisso, obviamente que essa responsabilidade, esse compromisso se estende, né, para o efeito financeiro que decorre, por exemplo, de uma situação inesperada, de um risco, né, de uma perda, né? Enfim, então, o seguro é hoje uma operação essencial, primordial, né, no nosso portfólio. E acho que em conjunto com os nossos parceiros, como é o caso da Mafre, né, a gente tem feito um processo bacana de conscientização dos nossos associados que têm entendido, né, que é importante proteger patrimônio, que é importante, né, proteger, né, vida aqui, né, e essa operação tem avançado de uma forma bastante consistente, né? Eu falei no início, a nossa parceria tem mostrado uma expansão da ordem de 20% ao ano e vai continuar assim. Só que se formos olhar hoje, olha só,
Eu não vou trazer esse número numa perspectiva adversa ou negativa, mas numa perspectiva de oportunidade. As cooperativas todas somadas, no que diz respeito a seguros gerais, né, devem originar hoje 3% da operação de seguro do mercado só, não mais do que isso. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, né? E nós estamos, assim, ávidos, né? Por isso, né, para expandir nossa operação, até porque se a gente olhar para fora do Brasil, você vai lá para a Europa, vai para a América do Norte, vai para a Ásia, né? E até mesmo na Oceania, essa operação de seguro, ela está muito mais desenvolvida, né? Mas eu acredito sinceramente que a gente vai avançar, né? Para uma participação de mercado bem mais expressiva nos próximos anos, né? Nós estamos preparados, a gente sabe que os nossos parceiros estão Também preparados, né? A gente, inclusive, tem um plano de desenvolvimento do mercado segurador, PDMS. Se você não assistiu essa entrevista, a Tati Cerezer conversou com o Diogo, que é presidente da CNSEG da Confederação, que tem esse desafio. O PDMS está construído numa lógica de causa e consequência. E os 10% não é causa, é consequência. A meta que a gente realmente precisa, né, alcançar é a meta de ampliar em 20%, né, o número de pessoas cobertas com seguros dentro da população. Então, expandindo a nossa base que, por consequência, né, a gente fez estimativa. Se a gente aumentar em 20%, a gente vai chegar a 10% do PIB, vai chegar a 6% do PIB em termos de pagamento de indenizações, né? E isso eu acho que é o grande objetivo que a gente precisa ter no setor. E o nosso sonho é que todo brasileiro durma tranquilo, porque o seguro está lá garantindo a continuidade do seu negócio, a proteção da sua família. E junto com as parcerias que nós temos, como nós temos com vocês, a gente tem certeza que a gente vai conseguir alcançar, né, esse objetivo e trabalhar para que as pessoas estejam seguras. Então nós temos uma oportunidade importante, porque hoje todo mundo olha para melhor experiência possível do seu usuário, né? E a cooperativa tem muito mais essa responsabilidade porque o usuário é dono. E eu acho que nesse particular, né, o cooperativo financeiro e as empresas parceiras do ramo de seguros tem uma boa oportunidade de avançar. Olhar para aquilo que, né, essas empresas, né, menores, né, com atuação pontual estão fazendo, a gente pode absorver essa tecnologia, esse jeito de fazer, né? Que de novo é a forma e não o conteúdo, né? Para agregar, para a gente melhorar a atração, né, de usuários, intensificar o relacionamento com eles e retê-los, né? Acho que a fidelização é muito importante. Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Se tem alguém no mercado que pontualmente oferece alguma coisa legal, né, uma dessas empresas inovadoras, heterodoxas, né? A gente tem que olhar para isso. Pô, isso é legal, né? Dá pra gente... Bom, dá pra fazer, porque tecnologia todo mundo pode reproduzir. Eu sempre falo assim, o pessoal fala, não, esse negócio é revolucionário, disruptivo e tal. Disruptivo é o conteúdo e não o método. Disruptivo é o porquê e não o como. Essas partes acessórias a gente pode reproduzir. E esse é o convite que eu faço, né, para a Mapfre, enfim, como nossa parceira fiel, fidelíssima, pioneira, né? Eu diria que a gente tem muita coisa legal para fazer junto. Estamos dispostos, abertos. Que essa parceria continue. E a gente está sempre cuidando e olhando para o cooperativismo, porque a Mapfre é cooperativismo. A gente é COP. Enio, obrigada. Obrigada por essa conversa. Se você gostou do conteúdo, se você quer conhecer mais da Mapfre e conhecer mais dos nossos produtos, você pode acessar o nosso site. E se você gostou do nosso canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação e seguir o nosso conteúdo por aqui, tá bom? Tem algum comentário para fazer? Escreve nos comentários, todos serão lidos e encaminhados para o Enio com todo carinho, tá bom? Claro. E espero ter você de novo com a gente em breve. Obrigada pela conversa, Enio. Só me convocar. Muito obrigada. Obrigado, até. Eu que agradeço. Valeu. Até. Tchau, tchau, gente. Até. Até.